pararem de jogar futebol se eles vão conseguir fazer jogo de Master nas cidades do interior de todo esse país. Porque se eles não têm habilidade hoje, você imagina quando tiver a minha idade, 50 anos. Quando tiver a idade... Edmundo é mais novinho, quantos anos tem Edmundo? 45. 45, Veloso. Lá. 47. Toninho. 49. Maravilha, você fica na sua. Eu não sei se vocês vão conseguir fazer. Espero que consigam, né? Porque quando a gente vai jogar, a gente dá show, diga-se de passagem. Bradesco Esportes FM 94,1, Toninho de Avaré, grande Avaré, dono de toda a represa de Avaré, todas aquelas casas que tem na represa são é do Toninho. Quem quiser alugar, é só ligar pro Toninho que ele aluga tudo. Vem de Avaré hoje cedo? Tudo bem, vim hoje cedo. Passei o final de semana lá com meu filho, com a minha mãe, que moram lá, né? Que bom. Minha mãe mora lá ainda. Graças a Minha Deus. irmã, tem uma irmã também que mora lá. Que bom. E tem uma menininha nova aí, né? Tem uma menininha nova, né? 25 Antonella dias? nasceu, tem 25 dias isso, Que né? bom. Então você vai ver quando tiver 15 anos. Beleza. Que gostoso que é, você correndo atrás. Você que foi zagueiro que chegou junto e chegava. Veloso, como é que o senhor tá? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. O Palmeiras que perdeu o jogo, pode ficar perdeu. tranquilo. Posso fazer a pergunta ou você vai me interromper? Não, fica à vontade. Então tá bom. Tô no aguardo. Então tá bom. Vamos lá. O Palmeiras que perdeu o jogo, tem que se preocupar com a sequência, com a falta do Fernando Praz e do Gabriel Jesus, ou foi um acaso ele perder o jogo, o que é natural nesse Campeonato Brasileiro, para um grande clube que é o Atlético Mineiro? Olha, na minha opinião, o Palmeiras não tem, não. O problema é assim, a gente sempre está dizendo aqui que o Palmeiras tem um elenco forte, e tem realmente. Só que os jogadores, nesse momento, têm que dar uma resposta para o treinador também. Certo. Palmeiras jogou na mesma formação, que o Cuca vinha colocando a equipe, com os 3 homens de frente, depois tomou o gol, o Cuca colocou ainda o Barros e tirou o Cleiton Xavier, 4 jogadores no ataque, mas não teve resultado. O Atlético teve o mérito todo, está bem postado, bem posicionado pelo Marcelo e conseguiu uma grande vitória. Edmundo, você acha que o Palmeiras, com essa derrota, tem que se preocupar de também dar moral para os outros e achar também que o elenco é muito forte, mas tem que... Opa, peraí, ser o Fernando Praz, ser o Gabriel... Não pode se desesperar num momento como esse. Por quê? O Gabriel já vai embora. Não sei se é no dezembro, se é em julho. Alguém tem que jogar no lugar dele. O Fernando Praz tem 38 anos, não vai jogar até 42. A derrota acende uma luz, não acende? O que você pensa, você? Boa tarde, Neto. Boa tarde a todos. Não adianta ficar na dependência de 2 jogadores apenas. Se eles estão na seleção, porque foram destaques com a camisa do Palmeiras. Mas claro que são importantes, mas são completamente substituíveis. O Wagner mostrou isso ontem. O problema foi que o ataque não funcionou. O Palmeiras não conseguiu produzir. E talvez não seja só por culpa dos atacantes, talvez seja por culpa da criação do meio-campo que ontem não conseguiu jogar o seu bom futebol. Agora, o campeonato ele é muito nivelado, mas ainda não tem nenhuma outra equipe que possa dizer assim, vai ameaçar Palmeiras e Corinthians, porque nos 2 últimos jogos em casa, tanto Palmeiras quanto Corinthians tropeçaram, perderam pontos importantes e mesmo assim, né, Palmeiras e Corinthians se mantêm lá na ponta, Palmeiras em primeiro e o Corinthians em segundo. E o que você pode falar do Palmeiras? Tem que ficar de olho ou não? Esse elenco do Palmeiras é muito forte para ganhar o título, maravilha. Não é tão forte assim. É um bom time, não é Elenco super de forte. Não é também elenco de Série B, como está falando aí Você que o falava Veloso aí. no fundo. Isso era antes, Veloso. O time, a vida vai atualizando, a vida você vai trocando, porque o Palmeiras mandou uma leva de jogador de 2ª divisão embora, todo mundo sabe disso. Não é eu que estou falando, é só ler. Mas Mandou não não sei responde, quem, mandou não sei quem. Então... Não, peraí. Pô, responde pra mim. Não entra no Veloso. Ó, calma. Ó, relax. Respira fundo. Ó, tem mais 2 horas de programa, nós começamos agora o programa. Você, maravilha, você acha que o Palmeiras tem condições de ser campeão ou acendeu uma luz aí para se preocupar com o elenco? Calma, o Veloso está tirando uma onda com você está entrando na dele. Não, a luz não acendeu, porque a luz tem que acender para todo mundo. Corinthians, São Paulo, Grêmio. Agora, o que o Palmeiras tem que ter noção hoje é que está na dependência do Gabriel Jesus. Eu queria ver o Palmeiras jogando sem Gabriel Jesus e Palmeiras com Gabriel Jesus. Esses atacantes que ele colocou ontem, Eric, Dudu e Roger Guedes, eles não fizeram absolutamente nada. Aí você tem que definir, você quer um time na velocidade ou você quer um time de potência? Velocidade é com os 3, potência
ou Barrios ou Alexandre. E não adianta depois o Cuca chegar, não, porque nós tivemos que enfrentar uma marcação forte. Eu pedi, marcação forte, todo mundo marca forte. Então, coloca a matéria aí, por favor. Matéria. Na primeira partida sem Fernando Praz e Gabriel Jesus, o Palmeiras amargou sua primeira derrota em casa nesse Brasileirão. 1-0 pro Atlético Mineiro. Há quem diga que a liderança do goleirão em campo fez diferença na primeira ausência dele nessa temporada. Coincidência ou não, nas duas últimas partidas na Arena Palestra, Gabriel Jesus não foi a campo. Contra o Santos estava suspenso pelo 3º cartão amarelo e diante do Galo já está servindo a Seleção Olímpica do Brasil. Empate contra o Peixe e derrota contra os mineiros. Apenas 1 ponto de 6 possíveis foram parar na conta alviverde. O técnico Cuca até evitou comentar o fato, mas... A gente é mal interpretado, né? A gente fala uma coisa aí e de repente o próprio diretor, ele acha que está falando alguma coisa que é contraditória. Enfim, nós acostumamos a jogar de um jeito com o Gabriel Jesus. O time tinha aquela maneira. Nós hoje tentamos repetir essa maneira. Nos 2 jogos que nós não tivemos, foi o Santos e hoje. Pois é, com Gabriel Jesus, o Verdão somou 7 vitórias como mandante e contou com 6 gols do seu artilheiro. Sem ele a bola passou e não foi parar na rede. Se a seleção brasileira chegar à final das Olimpíadas, serão mais 5 jogos sem Fernando Praz e Gabriel Jesus. 15 pontos em disputa. Será que até lá vai dar para dar aquela ajeitada no Verdão? Ou vai continuar sendo difícil a bola entrar sem a presença abençoada do Menino Jesus? O que eu vou perguntar primeiro para você, Veloso, depois o Toninho, Edmundo e o Maravilha. O que eu não consigo compreender, às vezes, no futebol, que até o ano passado esse menino nem era conhecido, certo? O Gabriel? Nem era conhecido, muitas vezes era colocado para jogar. Hoje ele virou como se fosse o Ademir da Guia, na situação do Palmeiras. Ah, mas se o Gabriel... Peraí. A Sociedade Esportiva Palmeiras não pode depender só do Gabriel. Edmundo parou, Toninho parou, Veloso parou, eu parei. Eu joguei no Palmeiras numa época sensacional. Nós ficamos quase 15 jogos invictos, não foi, Veloso? Nós ganhamos a Taça dos Invictos. Nós ganhamos a Taça dos Invictos, na época que nós jogamos no Palmeiras. Aí você tem o Fernando Praz, ele tem 38 anos. Daqui 1 ano, 2 anos, ele para de jogar. Peraí, será que o Palmeiras... E ainda só tem 30% do menino. Será que o Palmeiras precisa tanto do Gabriel Jesus para ser campeão? Será que é isso mesmo que precisa? Pelo menos a matéria é feita em relação a isso, e aí eu venho com o Edmundo. Pô, peraí, o Palmeiras não pode depender só de 2 jogadores. Pô, tem 15 argentinos, mas tem mais um monte de jogador lá. Perdeu em casa, tudo bem, normal. Mas precisa só o Gabriel Jesus? Não pode ser. E o que tem que fazer? Bom, primeiro eu acho que também o que faltou nesse time foi a criação, que é um problema que o Palmeiras vem enfrentando já há um bom tempo. O Moisés vem conseguindo dar um pouco mais de qualidade nesse meio-campo, estava machucado, já está recuperado e deve jogar contra o Botafogo o próximo jogo do Palmeiras. E aí as duas coisas que fizeram falta para o Palmeiras, um jogador de mais criação no meio-campo e o jogador mais ofensivo, inclusive, do campeonato hoje, que é o Gabriel Jesus. Mas aí o Cuca tem que encontrar alternativas. Não perca o seu raciocínio, mas você não acha, para um campeonato tão difícil quanto esse, que nós estamos na 16ª rodada, faltam mais 3, aí depois tem mais 18 ou 19, como é que eu faço isso? E se eu tiver de novo problemas de contusão, problema de cartão vermelho, quem que vai fazer isso para mim? O Cuca tá buscando essas alternativas. Né? Tem um jogo no meio da semana contra o Iraque agora. Aí ele vai testar lá alguns jogadores para poder... Que é os meninos da Olimpíada que vão disputar contra a seleção brasileira. Estão no grupo do Brasil. Em Salvador vai ser o jogo. Exato, estão no grupo do Brasil. Aí o que ele tem como alternativa?
ele tem o Leandro Pereira, né, o Leandro Banana, que voltou. Só que o Leandro é aquele jogador que veio da Bélgica e estava naquele período de férias. Então é aquele jogador que vai ter que ter um pouco de paciência com ele. E o Barrios, que há muito tempo vem insistindo com o Barrios, e que com esse time, com essa característica, fica difícil do Barrios jogar. É um time leve, é um time rápido e que tem que recompor. Aí fica longe para o Barrios, com a velocidade dele, chegar na área para decidir o lance. Mais ou menos o que o Maravilha falou. Você quer potência ou que você quer a ousadia? Essa é a dificuldade, é o que o Cuca tem que resolver para o próximo jogo. Toninho, o que a torcida do Palmeiras vem fazendo, a torcida do Corinthians vem fazendo, é uma coisa assim impressionante. Nada contra as outras torcidas, né? Mas o que os dois, um dá 40, outro dá, a gente tá falando isso, né, Edmundo? Um dá 39, outro dá 40, um dá 41, outro dá 42. A torcida do Palmeiras e do Corinthians hoje, no Allianz Parque e na Arena do Corinthians, é uma coisa incrível. E a motivação para jogar futebol hoje, com esse número de torcidas, é uma coisa maravilhosa. E parabéns a você por subir o Santo André, né, para a primeira divisão de novo do Campeonato Paulista, e ao Carlito, né, que é um dos maiores representantes, um dos maiores coordenadores que tem nesse país. Só que não é reconhecido, porque não tem grife, e pouca gente sabe. O Carlito é monstro para gerenciar, para buscar jogador, para saber onde estão os jogadores, né, para saber quem é o lateral, onde está. O Carlito é um baita de um coordenador técnico e as pessoas não enxergaram o Carlito ainda. Fora as equipes que ele já subiu. Ele é um monstro, o Carlito. O que você pensa sobre o Palmeiras? Você que jogou 10 anos jogou no Palmeiras, e 10 anos como capitão. No 8, vai. 5, 6 anos como capitão. E depois também voltei como dirigente. Que foi monstro, diga-se de passagem. Olha, Neto, a torcida, com relação à torcida, não é surpresa, porque nós sempre observamos quando se coloca o Palmeiras na parte de cima da tabela, realmente a torcida sempre compareceu muito. O Edmundo tá aqui, a gente já trabalhou juntos lá, e não é surpresa nenhuma, realmente está fazendo a diferença. Eu acho que com relação ao jogo de ontem, o Veloso colocou bem. Só queria acrescentar uma observação. As três opções ao Gabriel não têm o mesmo perfil de jogo do Gabriel, né? E são semelhantes, que é o Alexandre, o Lucas Barros e o Leandro Pereira. Mas quando contrata tem que saber que o jogador é igual, né? Então, assim, os três são de referência, um com um pouquinho mais de mobilidade que o outro, mas bem semelhantes, né? Então, para jogar um dos três, ele vai ter que mudar um pouco o estilo de jogo, vai ter que ter mais cruzamento, jogo pelas laterais, né? Isso. E eu acho que o Cuca sabe muito bem disso. Eu acho que só foi ontem ele quis repetir o que deu certo no Beira-Rio. E às vezes o treinador é levado a tentar dar uma sequência na estrutura tática, que deu certo. Acontece que o Atlético percebeu, muito forte. E esses três da frente, eles precisam do espaço, né, para jogarem, né? E o Atlético tem um treinador experiente, um time experiente, e se colocou um pouco mais atrás. Tirou esse espaço que os três de velocidade precisam para render, né? Deixa eu só explicar para vocês o que o Toninho está falando, que está perfeito a análise. Então, quando vocês jogarem a próxima vez, sai do espaço, gente. Procura espaço. Faz igual o Fred fez ontem. Vem por dentro um centroavante, joga como se fosse um 8,5. Busca a bola dos dois volantes, não precisa do treinador. Não pode ser burro desse jeito, rapaz. Se o time está marcando ali, sai na zona morta. Vai em cima do lateral esquerdo, vai em cima do lateral, pega um centroavante, joga em cima do zagueiro, fica o outro atrás, junto com o goleiro, vem um centroavante por dentro, faz a tabela com os meias, o que o menino fez, o Leandro Donizete. O que não pode é deixar a marcação ser feita desse jeito e o Robinho arrebentar com o jogo. Ô Neto, só um detalhe para complementar o que o Toninho está dizendo, que ele citou o Alexandro, vai ser julgado segunda-feira no dia de jogo, né, no dia do jogo contra o Botafogo. Sobre o doping? Então eu não sei se ele será opção para o Cuca no restante do campeonato. Desculpa, Toninho, complementa. Não, aí. imagina, Neto. Então acho que isso, eu vejo no Cuca um treinador muito capacitado para dar continuidade na liderança junto com o Palmeiras. Eu vejo ele tem muita experiência, ele tem o vestiário, né? O Cuca tem essa habilidade de levar o vestiário, foi companheiro nosso lá no Palmeiras também, quando jogamos lá. Então, assim, eu vejo que ele vai enxergar isso. Ele tudo. mudou isso. Só que foram opções, e acho que o Atlético ontem colocou 3 homens quase que em linha, na frente da zaga, né? Sem a bola, ficavam quase os 3 em linha, o Donizete, o Rafael e o outro lateral, o Lucas Cândido, né? E isso tirou o espaço do Cleiton. O Cleiton não conseguiu jogar ali. O espaço onde ele caía tinha alguém mais próximo dele. Então dificultou um pouco para o Cleiton Xavier. Então isso acho que foi uma tônica no jogo.
e complicou pelo mais mérito do Atlético também, né? Mas o Palmeiras, se quiser ser campeão, precisa saber sair dessas circunstâncias. Como você vê isso, Edmundo? Você que foi jogador muito bem marcado, muitas vezes individualmente. Nós éramos muito marcados individualmente por volantes. A gente tinha que equilibrar o volante e o zagueiro dava no meio da gente. Se a gente caía para o lado esquerdo, o volante vinha junto. Vinha os dois zagueiros, marcava a gente, que era a camisa 10. Bom, o cara tem que saber disso. Se você está jogando com um time que está marcando do jeito que está marcando, com 3 homens na frente, mais a linha de 4, o cara que joga como centroavante, pera aí, a bola não está chegando, deixa eu tentar buscar ali para eu tirar um jogador dali para tentar fazer o gol. O Palmeiras tem esse jogador, precisa ter jogador, e o que o Veloso falou também é muito importante. Pô, como é que tem 4 jogadores da mesma função e você não tem um camisa 10? Não, a camisa 10 eu acho que o Palmeiras tem na figura do Cleiton Xavier, mas não acho que ele funcione bem como no tripé, como um terceiro homem de meio campo. Acho que ele funciona melhor como quarto. E aí você tem que mudar a maneira, jogar num 4-4-2. O Toninho disse, e com perfeição, quando você vai jogar no Beira-Rio, você pode pôr 3 homens de velocidade, porque o Internacional vem numa draga danada, vai propor o jogo, vai sair, vai se expor, vai dar o contra-ataque. Agora, em comparação à individualidade, né, não adianta você comparar o Eric, que é muito bom jogador, com o Gabriel Jesus. Um está sendo pretendido por Real Madrid, Barcelona, Manchester, e o outro mal consegue se firmar na equipe do Palmeiras. Há uma característica, uma qualidade técnica diferente para os jogadores. Agora, então, o que você quer me dizer, se não tiver o Gabriel Jesus, você fecha a casinha ou não? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que você tem que se reinventar. Não tem o Gabriel Jesus, como o Toninho falou. Bota o Barrios ou o Alexandro ou o Leandro faz Pereira, os alas chegarem. Faz os alas chegarem, você muda a característica do seu time jogar. Agora, como vinha numa sequência positiva de resultados, essa mudança também não se fazia necessário, porque você acha que vai conseguir a vitória. Agora, encarou um dos melhores times do campeonato. O elenco mais caro, com certeza, que é o time do Atlético Mineiro, que não vinha bem, mas que agora se acertou e embalou uma sequência de vitórias. A surpresa no futebol, ela é fundamental. O Palmeiras foi previsível no jogo de ontem. Por isso, foi surpreendido pelo Atlético. Agora, também não é o fim do mundo. Encarou um grande time, um dos melhores, um dos favoritos ao título. E ainda, mesmo perdendo, permanece na liderança. O importante agora é aproveitar essa semana e pegar o frágil Botafogo, que está na zona de rebaixamento, e se aproveitar da fragilidade deles e voltar a vencer. Porque vencendo fora de casa, né, recupera em dobro esses pontos que foram perdidos em casa. O Botafogo, para mim, já caiu. Botafogo, América, e vou falar outro, hein? Que eu estava fazendo. Santa Cruz, 3 já caíram. Um só que vai sobreviver. Pode meter o cacete aí, pode falar mal de mim na internet, aonde vocês quiserem, estado que vocês quiserem. Já caiu. A bolinha que vocês estão jogando já caiu. Botafogo, Santa Cruz e... Qual outro que eu falei que eu esqueci? América. E o América. Já caíram. Melhor para usar o português melhor. Já caíram. Pode fazer a programação para a Série B. Já caíram. Vai sobrar só uma. Esperto aí, São Paulo. O que você pode falar do Palmeiras, meu querido Benedito? Você acha que o Palmeiras... E que uma coisa que eu vou te perguntar. Se vence o jogo, e no futebol não tem aí, vai tendo uma gordura. E se vai deixando essa gordura... 5 pontos. E abrir 5 pontos. E no Campeonato Brasileiro, você abrir 5 pontos 5 pontos do Corinthians e 12 do Atlético, Isso. que é um concorrente forte. E aí, se você não abre essa gordura em determinados momentos, quando você joga em casa, você mostra a fragilidade e aí que eu quero ver. Certo? O que você pensa disso, Maravilha? Olha, Neto, o Atlético Mineiro é um dos sérios candidatos a ganhar o título. Porque tem um elenco fantástico, tem um super time. Não chega entre os 4. Não, olha, eu acho que Pra vai mim chegar. não chega, com o Fred, com muita cobra junto, meu irmão, os caras se picam. Só que ontem o Robinho Não, sozinho... ontem arrebentou só. o time Qual do foi o outro Palmeiras. jogo que ele jogou bem? Não, todo jogo ele tem, né? Qual jogo? Não, tá indo em O vários brasileiro? jogos. Tá indo bem. Pô, Robinho, para. Robinho é bom jogador, arrebentou o time do Palmeiras sozinho. Ontem ele foi o melhor jogador. Ele foi o melhor do jogo. Ontem. Arrebentou, o Fred não foi tudo isso, mas o Robinho jogou. Fábio Santos fez uma bela estreia. Fábio Santos fez uma bela estreia. E você não pode apostar na bola aérea que o Palmeiras apostou. Tendo o Dudu, que é um jogador baixo,
o Eric, que é um jogador baixo, e você tinha ontem o Leonardo Silva, que é grandão, e mais o jogador Eraço. A bola não vai realmente para que eles tentem qualquer tipo de cabeceio. Agora, o Gabriel Jesus faz falta por quê? Ele é diferente de todos esses que estão aí. Vocês que jogaram bola sabem disso. Ele dribla, ele chuta, ele finaliza com perfeição. Falei pra você, há um ano e meio eu tô falando isso. Você não acreditava nisso. Não, eu não podia acreditar porque não tinha jogado. Mas você podia acreditar na palavra do seu parceiro, do seu amigo. Aliás, ele só tá porque você colocou aquele vídeo. Senão nem aí no Palmeiras ele estava. Verdade. Porque nem aí ele estava. Porque ninguém sabia do Gabriel Jesus. Verdade. Quando você colocou só a mãe aqui, dele sabia. os empresários correram atrás dele à tarde, esconderam o menino. Tudo milionário. Não, agora... E eu queria ter ficado com o Gabriel Jesus, cara. Olha a grana que vai dar. O que você vai fazer? Vender. E fazer dinheiro. E aí? 32, você pensou 32% de 40 milhões? Maravilha, ia pôr no bolso a humilde bagatela de 12 milhões de euros. Ia dar 40 milhões de reais. Então, deixar bem claro em relação a isso, porque quando ele apareceu nos Donos da Bola, se o Renato puder, se conseguir ir no Herdome aí, se não estiver dormindo, né, porque esse tempinho de calor dá um sono desgraçado num ar-condicionado desse. Se puder pegar as imagens dele no começo, quando nós mostramos aqui, e aí que ele já estava certo com o São Paulo, porque a filha do Carlos Miguel Herdar disse para mim, que o São Paulo já tinha oferecido um caminhão de dinheiro para ele, e também casa e tudo mais. Só que aí o menino falou, não, mas eu não quero, eu quero ficar no Palmeiras, porque eu amo o Palmeiras. O Palmeiras deu tudo pra mim. E aí, quando ele foi negociar com o Palmeiras, pedindo luvas, o seu Paulo Nobre disse que não abria mão e que o Palmeiras não ia abrir uma prioridade pro menino como ele. E aí, por isso que o Palmeiras só ficou com 30%, porque o Palmeiras tinha 80%. É verdade ou mentira? Mas não acreditou. Vai passar o vídeo quando o Palmeiras ainda tinha os 80%. Tinha os 80%. Aí quando ele começou a arrebentar, subiu, ele chegou lá, pediu luvas, aí o Palmeiras falou, não, Paulo Nobre, não. Não vai virar, não vai você virar. não sei o quê, não vamos dar. Tudo bem, tem o direito de errar. Mas com um menino, com um jogador que é fenômeno, pode ser fenômeno, ele é bom jogador e é craque. Pode ser fenômeno, você tem que abrir mão. Você tem que falar, oh, vem cá, mas não fala pra ninguém. Toma aqui pra você ficar na sua e poderia vender ele por 100 milhões. Não por 25, 30 que estão vendendo. Dinheiro de pinga que estão dando pro menino. Porque depois que ele foi embora pro Real Madrid, ou pro Manchester United, ou Manchester City, ele vai valer mais de 100 milhões. Ainda mais se for artilheiro da Olimpíada. Incompetência de todo mundo daí. Pode terminar. E mais uma coisa, pelo Eric, Neto, que 14 milhões. Não, pagaram 13 milhões por 60%. Isso. 13 milhões, hein? Quem quer dinheiro? O Silvio Santos jogando dinheiro. Aí pagaram 13 milhões pelo Eric. Mas o Silvio Santos não joga mais dinheiro desse jeito. Não, mas ele faz. Ele tá agora o Silvio Santos, vou falar uma coisa pra você, hein? Ele pega as mulheres lá e começa a abraçar as mulheres lá no SBT, que ele tá de brincadeira. Eu acho que ele tá com alguma coisa. Aí o Eric, 60%, 13 milhões. E o Paulo Nobre, ninguém apostava no Gabriel Jesus. Aí vem aquele empresário, tem lá em Goiânia, lá em Goiás, tem um jogador que joga muito, Eric. Mas ele é bom, ele foi revelação. Neto, ele fez o gol do último jogo contra o Internacional. Ele fez um gol. Isso é obrigação. Ele joga. Eu tenho que narrar. Por isso que eu sou pá agora, porque ele fez um gol. Porque tem alguma proposta dele? Ele vai pro Manchester? Não. Mas ele foi a revelação do brasileiro, ele é bom jogador. Revelação, mas não é melhor do que o Gabriel mas ninguém Jesus. Está discutindo isso, ele faz parte do elenco. Eu vou defender ele, porque o que ele quer dizer, nada mais, nada menos, que podia ter pego esses 13, 14 milhões. E dava pro Gabriel. E dava pro Gabriel Jesus para ficar com um percentual maior e poder comandar essa trajetória de negociações. Porque o contrato é mal feito. Porque tem uma oferta de 32 milhões. Isso. Que não está sendo aceita, está sendo discutida, só 35 querem entregar já no do final. Manchester United. Já apareceu de 35. Mas tem uma cláusula que com 24 é obrigada a vender. Para alguns clubes. Para 5 clubes. Mas agora já teve, Edmundo, uma outra reunião. O que vai fazer uma reunião para acabar com a reunião? Não, agora vai ser o seguinte, agora tem os dois Manchester querendo lá. Aí um diz que vai dar até 40. Aí o Palmeiras, sabiamente, chamou o empresário, claro, também, que é uma boa para ele. Olha, vamos fazer o seguinte, eu preciso pegar mais do que eu tenho direito de pegar. Aí eu faço o negócio. Então, tem que ter um tipo de acordo. Não tem aquele que vai assim, é bom para você, é bom para mim, é bom para você e é bom para mim. E o Palmeiras iria pegar um pouco mais do dinheiro
que teria com relação aos empresários. Porque só com o empresário e o jogador dá 47%. E o Palmeiras, olha, eu quero ver o Palmeiras daqui para frente sem o Gabriel Jesus. O Palmeiras ficou sem o Edmundo da Guia, o Palmeiras ficou sem o César. Não é esquece. Ficou sem o Edmundo, ficou sem o Toninho, ficou sem o Marcos. O Palmeiras é muito maior. Até outro dia você achava que ele não ia jogar. Não, eu Hoje não ele é um... achava, não. Só tinha vídeo. O que eu estou dizendo, Maravilha, você me desculpe, o Palmeiras não pode ficar refém do Gabriel Jesus. Mas vai isso ficar. que eu estou Mas vai ficar. Não vai ficar. Não Em vai 2 ficar. jogos ele Não vai vai ficar. Escuta o que eu estou falando. Vai ficar, Não vai ficar. Lógico que não. Lógico que Então não. fala, por favor. Não, o Palmeiras pode até usar esse dinheiro e contratar outro jogador. Vou te falar um jogador aquele que nós vimos jogar contra o São Paulo. Ó, ninguém sabia. Borras. Mostra aí, ó. Aí que nós ninguém mostramos o sabia moleque, nada. ó. Pode falar, O meu jogador, esse Borras, foi contratado por $2 milhões. Quer dizer, você tem jogadores no mercado, você pode substituir tranquilamente. Agora tem que estar atento ao mercado, principalmente o futebol sul-americano. E ninguém acha, E olha, né? menino aí. Nesse momento aí, Toninho, quando eu fiquei sabendo, o Sandro Barbosa falou, ó, tem um moleque lá no Palmeiras que joga muito na Sociedade Esportiva Palmeiras, era o Gabriel Jesus. E aí ele jogando no campo do Juventus, ou no Nacional, não sei se é aí. Eu acho que é do Juventus. Vai Juventus. É do Juventus. É Juventus. Aí a gente viu esse menino e falou, nossa, esse moleque é muito bom o gol que ele faz agora, Toninho. Ó, ele vai dribla pra cá, vai, ó, dá uma olhada. Aí eu falei, nossa, esse moleque é craque. Aí chegamos, nesse momento o Palmeiras tinha 80% dele. Aí quando ele foi fazer o contrato com o Paulo Nobre falou, não, aqui a gente não dá luva para quem é do departamento amador. Mas um menino como esse não pode ser desprezado. Eu penso assim. Mas ele sumiu, Neto. Ele sumiu. Quando Não, você... então, eu Eles penso... desapareceram. Eu sei, mas aí foi na negociação. Mas estava negociando. Porque ele estava negociando, aí ele sumiu por causa disso mesmo. Por quê? Porque aí ele tentou de uma certa maneira. E ele quis ficar no São Paulo. Neto, mas não dá só para criticar, desculpa assim, te interromper, mas não dá só para criticar a diretoria do Palmeiras. Porque esse tipo de situação acontece todo dia porque a lei é muito ruim. A lei é falha. Mas se você vê um jogador como esse, você não faria isso como dirigente? É um outro erro na minha humilde avaliação. O presidente, ele tem um mandato de 2 anos apenas. A cobrança que tem, total, é no profissional. Não dá para ele ficar atento a tudo que acontece na base. Acredito até que ele tenha sido mal assessorado nesse momento. Mas que ele encarou de frente, que ele viu isso aí, eu não posso admitir. Porque ele é um apaixonado pelo clube, mas ele vem do clube. Claro, ele gosta do E clube. se ele percebesse que o menino ia ter esse futuro, porque senão você tem Edmundo, que ele fazer tinha por 300 todos. gols no departamento amador. Sim, eu não tenho dúvida que em algum momento ele foi percebido lá dentro. Só que tem os vampiros de plantão, porque não pode o menino aparecer, menos de 1 ano de profissional, o clube ter só 30%. Mas nesse momento tinha 80%. Aí quando Sim, foi fazer Neto, o contrato, mas ele... aí o contrato negociando. acaba. O contrato está prestes a acabar. Isso. Tem o assédio do São Paulo. Certo. Tinha o assédio do São Paulo e de outros clubes. Tinha. O problema são os sanguessugas. Eu não estou nem aqui chamando os empresários dele. Eu estou falando As empresários no pessoas modo que têm geral. uma oportunidade nesse momento. Os empresários, no modo geral, estão ali atentos a oportunidades que são dadas pelos clubes. Só que isso acontece todos os dias. Se o Palmeiras chegar e der luva para todo o seu departamento amador, ele quebra. Não, mas não é só o mas Palmeiras peraí, que... esse aí é uma exceção. Mas não é Você só vai, o o Gabigol Palmeiras, tá fazendo uma Edmundo, coisa. não é só o Palmeiras que tem que Gabigol. fazer isso. Eu fui dirigente de futebol. O problema Aí chegou uma tem que hora assim... mudar é a lei. Não, mas isso eu até concordo com você. Mas eu acho que um jogador como esse, você tem que ter uma exceção. Claro. Eu acho que um jogador como esse, que tem 300 gols, e só de ver esses gols que foram mostrados aí, deixa aberto lá, por favor, aí, Latino, no campo do Nacional. Peraí, ó, a gente não dá para renovar, não dá para fazer contrato com todos os meninos do infantil e do juvenil. Mas um jogador como esse, que depois de 1 ano se transforma num jogador que nós estamos discutindo se o Palmeiras vai ter condições ou não. Pera, vem cá, Gabriel. O que você quer? Nós não damos para dar isso aí para você. Claro. A gente pode fatiar, a gente pode fazer isso. O que eu não posso é perder, né, ele e só ter 30%. E as pessoas acharem que 30 milhões de euros está excelente. Não está. Deveria ganhar 100 milhões o Palmeiras em relação ao Gabriel Jesus. Porque um menino como esse, ele é diferente. Ele deveria ser tratado como os outros. Porque tem muitos jogadores de divisão de base que não pode nem fazer contrato profissional e os clubes fazem 5 anos de contrato com os caras que não jogam nada. Por quê? Porque é filho de diretor, porque foi indicado pelo sanguessuga, como o Edmundo disse, mas ele é uma exceção. Ele é.
Sobre a administração do Paulo Nobre, eu vejo dessa forma. Eu acho que ele é um dos melhores presidentes que o Palmeiras já teve. Ele salvou o clube aí numa fase que não tinha. Realmente, ele disse pra gente no Baita Amigos, estava com dificuldade, ele apagava a luz antes de ir embora para economizar energia elétrica. Agora, não dá para dizer que nessa negociação ele não tem errado. Ele errou sim, porque o Palmeiras estava negociando com os empresários do menino, sabia que o contrato ia vencer em dezembro, que tinha o assédio do São Paulo e optou por não se dar lucro. Não, ele já tinha... Lembra que eu falei para você, eu falei aqui nos Donos da Bola, lembra que ele colocou a banana lá, que teve uma briga entre Palmeiras Carlos e São Miguel Paulo? Hidalgo foi no lance, é isso que eu ia dizer. Porque ele já tinha... Allan Kardec. Do Allan Kardec, ele já tinha aceitado tudo com o Gabriel Jesus. Aí o Palmeiras teve que aceitar ficar sem os 80% porque o menino não ganhou luvas. Aí é um direito do Palmeiras. Agora, perder uma joia como essa e hoje achar que 30 milhões de euros é bom, para mim não é. Eu acho que o Palmeiras tem que ganhar 100 milhões. Eu defendo isso. E o Edmundo tá certo. A lei tem que ser mudada? Tem. Mas quem que fez a lei? Foi o Pelé? Foi o Zico? Quem que aceitou a lei? Mas sabe o que é, né? A lei foi modificada pelos presidentes que comandavam o Clube dos 13 na época. Isso, que acabou com os clubes dos 13. E os clubes estão falidos também, aí vem aquele Os famoso clubes não estão falidos hora nenhuma. Não tá, não. Hora nenhuma. Não tá falido, muito mas com um menino, com um jogador que é fenômeno, pode ser fenômeno, ele é bom jogador e é craque. Pode ser fenômeno, você tem que abrir mão. Você tem que falar, ô, vem cá, mas não fala pra ninguém. Toma aqui pra você ficar na sua e poderia vender ele por 100 milhões. Não por 25, 30 que estão vendendo. Dinheiro de pinga que estão dando pro menino. Porque depois que ele foi embora pro Real Madrid, ou pro Manchester United, ou Manchester City, ele vai valer mais de 100 milhões. Ainda mais se for artilheiro da Olimpíada. Incompetência de todo mundo daí. Pode terminar. E mais uma coisa, pelo Eric, Neto, pelo Eric, que 14 milhões. Não, pagaram 13 milhões por 60%. Isso. 13 milhões, hein? Quem quer dinheiro? O Silvio Santos jogando dinheiro. Aí pagaram 13 milhões pelo Eric. Mas o Silvio Santos não joga mais dinheiro desse jeito. Não, mas ele faz Ele que tá joga. agora o Silvio Santos, vou falar uma coisa pra você, hein? Ele pega as mulheres lá, começa a abraçar as mulheres lá no SBT, que ele tá de brincadeira. Eu acho que ele tá com alguma coisa. Aí o Eric, 60%, 13 milhões. E o Paulo Nobre, ninguém apostava no Gabriel Jesus. Aí vem aquele empresário, tem lá em Goiânia, lá em Goiás, tem um jogador que joga muito, Eric. Mas Esse ele é bom, ele foi revelação. Neto, Ele fez o gol no último jogo mas não é porque internacional. ele fez um gol. Isso é obrigação. Ele joga. E eu tenho que narrar. Por isso que eu sou pá agora, porque ele fez um gol. Porque ele fez... Tem alguma proposta dele? Ele vai pro Manchester? Não. Mas ele foi a revelação do brasileiro, ele é bom pode ser jogador. revelação, mas não é melhor do que o Gabriel Mas ninguém Jesus. está discutindo É isso, ele faz burrice. parte do elenco. Eu vou defender ele, porque o que ele quer dizer, nada mais, nada menos, que podia ter pego esses 13, 14 E milhões... dava pro Gabriel. E dava pro Gabriel Jesus Metade. para ficar com um percentual acho. maior e poder comandar essa trajetória de negociações. Porque o contrato é mal feito. Porque tem uma oferta de 32 milhões... Isso. que não está sendo aceita, está sendo discutida, só 35 quero entregar já no do final. Manchester United. Já apareceu de 35, 35. mas tem uma cláusula que com 24 é obrigada a vender. Para alguns clubes. Para 5 clubes. Mas agora já teve, Edmundo, uma outra reunião. O que Vamos vai fazer uma reunião acontecer pra acabar com a reunião? agora vai ser o seguinte, agora tem os dois Manchester querendo lá. Aí um diz que vai dar até 40. Aí o Palmeiras, sabiamente, chamou o empresário, claro, também, que é uma boa para ele. Olha, vamos fazer o seguinte, eu preciso pegar mais do que eu tenho direito de pegar. Aí eu faço o negócio. Então tem que ter um tipo de acordo. Não tem aquele que fala assim, é bom para você, é bom para mim, é bom para você e é bom para mim. E o Palmeiras iria pegar um pouco mais do dinheiro que teria com relação aos empresários. Porque só com o empresário e o jogador dá 47%. E o Palmeiras, olha, eu quero ver o Palmeiras daqui para frente sem o Gabriel Jesus. O Palmeiras ficou sem o Edmundo da Guia, o Palmeiras ficou sem o César. Não é esquece. Ficou sem o Edmundo, ficou sem o Toninho, ficou sem o Marcos. O Palmeiras é muito maior Até que outro dia todos. você achava que ele não ia jogar. Hoje ele é achava, não. Só tinha vídeo. O que eu estou dizendo, Maravilha, você me desculpe, o Palmeiras não pode ficar refém do Gabriel Jesus. Mas vai isso ficar. que eu estou Mas vai ficar. Não vai ficar. Não Em vai dois ficar. jogos ele não ganhou. vai ficar. Escuta o que eu estou falando. Vai ficar, Não Veloso? vai ficar. Lógico que não. Lógico Então que fala, não. por favor. Não, o Palmeiras pode até usar esse dinheiro e contratar outro jogador. Vou te falar um jogador aquele que nós vimos jogar contra o São Paulo. Ó, ninguém sabia. Rojas. Mostra aí, ó. Olha lá. Aí que nós Ninguém mostramos o sabia moleque, nada. ó. Pode falar, O Veloso. jogador, esse
Borjas foi contratado por 2 milhões de dólares. Quer dizer, você tem jogadores no mercado, você pode substituir tranquilamente. Agora tem que estar atento ao mercado, principalmente o futebol sul-americano. E ninguém acha De olho, nada, menino aí. Nesse momento aí, Toninho, quando eu fiquei sabendo, o Sandro Barbosa falou, ó, tem um moleque lá no Palmeiras que joga muito na Sociedade Esportiva Palmeiras, era o Gabriel Jesus. E aí ele jogando no campo do Juventus, ou no Nacional, não sei se é aí. Eu acho que é do Juventus. Vai Juventus. É do Juventus. É Juventus. Aí a gente viu esse menino e falou, nossa, esse moleque é muito bom o gol que ele faz agora, Toninho. Ó, ele vai dribla pra cá, vai, ó, dá uma olhada. Aí eu falei, nossa, esse moleque é craque. Aí chegamos, nesse momento o Palmeiras tinha 80% dele. Aí quando ele foi fazer o contrato com o Paulo Nobre falou, não, aqui a gente não dá luva para quem é do departamento amador. Mas um menino como esse não pode ser desprezado. Eu penso assim. Mas ele sumiu, Neto. Ele sumiu. Quando Não, você... então, eu Eles penso... desapareceram. Eu sei, mas aí foi na negociação. Mas estava negociando. Porque ele estava negociando, aí ele sumiu por causa disso mesmo. Por quê? Porque aí ele tentou de uma certa maneira. E ele quis ficar no São Paulo. Neto, mas não dá só para criticar, desculpa assim te interromper, mas não dá só para criticar a diretoria do Palmeiras. Porque esse tipo de situação acontece todo dia porque a lei é muito ruim. A lei é falha. Mas se você vê um jogador como esse, você não faria isso como dirigente? É um outro erro na minha humilde avaliação. O presidente, ele tem um mandato de 2 anos apenas. A cobrança que tem, total, é no profissional. Não dá para ele ficar atento a tudo que acontece na base. Acredito até que ele tenha sido mal assessorado nesse momento. Mas que ele encarou de frente, que ele viu isso aí, eu não posso admitir. Porque ele é um apaixonado pelo clube, mas ele vem do isso. clube. Claro, ele gosta do E clube. se ele percebesse que o menino ia ter esse futuro, porque senão você tem Edmundo, que ele fazer tinha por 300 todos. gols no departamento amador. Sim, eu não tenho dúvida que em algum momento ele foi percebido lá dentro. Só que tem os... Pararem de jogar futebol, se eles vão conseguir fazer jogo de Master nas cidades do interior de todo esse país. Porque se eles não têm habilidade hoje, você imagina quando tiver a minha idade, 50 anos. Quando tiver a idade... Edmundo é mais novinho, quantos anos tem Edmundo? 45. 45, Tô quase Veloso, 47. Toninho, 49. maravilha, você fica na sua. Eu não sei se vocês vão conseguir fazer, espero que consigam, né? Porque quando a gente vai jogar, a gente dá show, diga-se de passagem. Bradesco Esportes FM 94,1, Toninho de Avaré, grande Avaré, dono de toda a represa de Avaré, todas aquelas casas que tem na represa são é do Toninho. Quem quiser alugar, é só ligar pro Toninho que ele aluga tudo. Vem de Avaré hoje cedo? Tudo bem? Vim hoje cedo. Passei o final de semana lá com meu filho, com a minha mãe, que moram lá, Que né? bom. Minha mãe mora lá ainda. Graças a Minha Deus. irmã, tem uma irmã também que mora lá. Que bom. E tem uma menininha nova aí, né? Tem uma menininha nova, né? 25 Antonella dias? nasceu, tem 25 dias isso, Que né? bom. Então você vai ver quando tiver 15 anos. Beleza. Que gostoso que é. Você correndo atrás. Você que foi zagueiro que chegou junto e chegava. Veloso, como é que o senhor Oi. está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. O Palmeiras que perdeu o jogo, pode Palmeiras ficar perdeu. tranquilo. Posso fazer a pergunta ou você vai me interromper? Não, fica à vontade. Então tá bom. Tô no aguardo. Então tá bom. Vamos lá. O Palmeiras que perdeu o jogo, Tem que se preocupar com a sequência, com a falta do Fernando Praz e do Gabriel Jesus, ou foi um acaso ele perder o jogo, o que é natural nesse Campeonato Brasileiro, para um grande clube que é o Atlético Mineiro? Olha, na minha opinião, o Palmeiras não tem, não. O problema é assim, a gente sempre está dizendo aqui que o Palmeiras tem um elenco forte, e tem realmente. Só que os jogadores, nesse momento, têm que dar uma resposta para o treinador também. Certo. O Palmeiras jogou na mesma formação que o Cuca vinha colocando a equipe, com os 3 homens de frente, depois tomou o gol, o Cuca colocou ainda o Barrios e tirou o Cleiton Xavier, 4 jogadores no ataque, mas não teve resultado. O Atlético teve o mérito todo, está bem postado, bem posicionado pelo Marcelo e conseguiu uma grande vitória. Edmundo, você acha que o Palmeiras, com essa derrota, tem que se preocupar de também dar moral para os outros e achar também que o elenco é muito forte, mas tem que... Opa, peraí, ser o Fernando Praz, ser o Gabriel... Não pode se desesperar num momento como esse. Por quê? O Gabriel já vai embora. Não sei se é no dezembro, se é em julho. Alguém tem que jogar no lugar dele. O Fernando Praz tem 38 anos, não vai jogar até 42. A derrota acende uma luz, não acende? O que você pensa, você? Boa tarde, Neto. Boa tarde a todos. Não adianta ficar na dependência de 2 jogadores apenas. Se eles estão na seleção, porque foram destaques
com a camisa do Palmeiras. Mas claro que são importantes, mas são completamente substituíveis. O Wagner mostrou isso ontem. O problema foi que o ataque não funcionou. O Palmeiras não conseguiu produzir. E talvez não seja só por culpa dos atacantes, talvez seja por culpa da criação do meio-campo que ontem não conseguiu jogar o seu bom futebol. Agora, o campeonato ele é muito nivelado, mas ainda não tem nenhuma outra equipe que possa dizer assim, vai ameaçar Palmeiras e Corinthians, porque nos 2 últimos jogos em casa, tanto Palmeiras quanto Corinthians tropeçaram, perderam pontos importantes e mesmo assim, né, Palmeiras e Corinthians se mantêm lá na ponta, Palmeiras em primeiro e o Corinthians em segundo. E o que você pode falar do Palmeiras? Tem que ficar de olho ou não? Esse elenco do Palmeiras é muito forte para ganhar o título, maravilha. Não é tão forte assim. É um bom time, não é super forte. Não é também elenco de Série B, como está falando aí o Veloso no fundo. Isso era antes, Veloso. O time, a vida vai atualizando, a vida você vai trocando, porque o Palmeiras mandou uma leva de jogador de segunda divisão embora, todo mundo sabe disso. Não é eu que estou falando, é só ler. Mas não responde, deixa eu te perguntar. Então... Não, peraí. Pô, responde para mim. Não entra no Veloso, calma, relax. Respira fundo. Tem mais 2 horas de programa, nós começamos agora o programa. Você, maravilha, você acha que o Palmeiras tem condições de ser campeão ou acendeu uma luz aí para se preocupar com o elenco? Calma, o Veloso está tirando uma onda com você está entrando na dele. Não, a luz não acendeu, porque a luz tem que acender para todo mundo. Corinthians, São Paulo, Paragrêmio. Agora, o que o Palmeiras tem que ter noção hoje é que está na dependência do Gabriel Jesus. Eu queria ver o Palmeiras jogando sem Gabriel Jesus e Palmeiras com Gabriel Jesus. Esses atacantes que ele colocou ontem, Eric, Dudu e Roger Guedes, eles não fizeram absolutamente nada. Aí você tem que definir, você quer um time na velocidade ou você quer um time de potência? Velocidade é com os 3, potência ou Barrios ou Alexandre. E não adianta depois o Cuca chegar, não, porque nós tivemos que enfrentar uma marcação forte. Eu pedi, marcação forte, todo mundo marca forte. Então, coloca a matéria aí, por favor. Matéria. Na primeira partida sem Fernando Praz e Gabriel Jesus, o Palmeiras amargou sua primeira derrota em casa nesse Brasileirão. 1-0 pro Atlético Mineiro. Com esse número de torcidas, é uma coisa maravilhosa. E parabéns a você por subir o Santo André, né, para a primeira divisão de novo do Campeonato Paulista, e ao Carlito, né, que é um dos maiores representantes, um dos maiores coordenadores que tem nesse país. Só que não é reconhecido, porque não tem grife, e pouca gente sabe. O Carlito é monstro para gerenciar, para buscar jogador, para saber onde estão os jogadores, né? Para saber quem é o lateral, onde está. O Carlito é um baita de um coordenador técnico e as pessoas não enxergaram o Carlito ainda. Fora as equipes que ele já subiu. Ele é um monstro, o Carlito. O que você pensa sobre o Palmeiras? Você que jogou 10 anos jogou no Palmeiras, e 10 anos como capitão. No 8, vai. 5, 6 anos como capitão. E depois também voltei como dirigente. Que foi monstro, diga-se de passagem. Olha, Neto, a torcida, com relação à torcida, não é surpresa, porque nós sempre observamos quando se coloca o Palmeiras na parte de cima da tabela, realmente a torcida sempre compareceu muito, o Edmundo tá aqui, a gente já trabalhou juntos lá, e não é surpresa nenhuma, realmente está fazendo a diferença. Eu acho que com relação ao jogo de ontem, o Veloso colocou bem, só queria acrescentar uma observação. As 3 opções ao Gabriel não têm o mesmo perfil de jogo do Gabriel, né? E são semelhantes, que é o Alexandre, o Lucas Barros e o Leandro Pereira. Mas quando contrata tem que saber que o jogador é igual, né? Então, assim, os 3 são de referência um com um pouquinho mais de mobilidade que o outro, mas bem semelhantes, né? Então, para jogar um dos 3, ele vai ter que mudar um pouco o estilo de jogo, vai ter que ter mais cruzamento, jogo pelas laterais, né? Isso. E eu acho que o Cuca sabe muito bem disso. Eu acho que só foi ontem ele quis repetir o que deu certo no Beira-Rio. E às vezes o treinador é levado a tentar dar uma sequência na estrutura tática, que deu certo. Acontece que o Atlético percebeu, muito forte. E esses 3 da frente, eles precisam do espaço, né, para jogarem, né? E o Atlético tem um treinador experiente, um time experiente, e se colocou um pouco mais atrás. Tirou esse espaço que os 3 de velocidade precisam para render, né? Deixa eu só explicar para vocês o que o Torinho está falando, que está perfeito a análise. Então, quando vocês jogarem a próxima vez, sai do espaço, gente. Procura espaço. Faz igual o Fred fez ontem. Vem por dentro um centroavante, joga como se fosse um 8,5.
Busca a bola dos dois volantes, não precisa do treinador. Não pode ser burro desse jeito, rapaz. Se o time tá marcando ali, sai na zona morta. Vai em cima do lateral esquerdo, vai em cima do lateral, pega um centroavante, joga em cima do zagueiro, fica o outro atrás, junto com o goleiro, vem um centroavante por dentro, faz a tabela com os meias, o que o menino fez, o Leandro Donizete. O que não pode é deixar a marcação ser feita desse jeito e o Robinho arrebentar com o jogo. Ô Neto, só um detalhe para complementar o que o Toninho está dizendo, que ele citou o Alexandro, vai ser julgado segunda-feira no dia de jogo, né? No dia do jogo contra o Botafogo. Sobre o doping? Então eu não sei se ele será opção para o Cuca no restante do campeonato. Desculpa, Toninho, complementa Não, aí. imagina, Neto. Então, acho que isso, eu vejo no Cuca um treinador muito capacitado para dar continuidade na liderança junto com o Palmeiras. Eu vejo ele tem muita experiência, ele tem o vestiário, né? O Cuca tem essa habilidade de levar o vestiário, foi companheiro nosso lá no Palmeiras também, quando jogamos lá. Então, assim, eu vejo que ele vai enxergar isso. Ele tudo. mudou isso. Só que foram opções, e acho que o Atlético ontem colocou 3 homens quase que em linha, na frente da zaga, né? Sem a bola, ficavam quase os 3 em linha, o Donizete, o Rafael e o outro lateral, o Lucas Cândido, né? E isso tirou o espaço do Cleiton. O Cleiton não conseguiu jogar ali. O espaço onde ele caía tinha alguém mais próximo dele. Então dificultou um pouco para o Cleiton Xavier. Então isso acho que foi uma tônica no jogo e complicou pelo mais mérito do Atlético também, né? Mas o Palmeiras, se quiser ser campeão, precisa saber sair dessas circunstâncias. Como você vê isso, Edmundo? Você que foi jogador muito bem marcado, muitas vezes individualmente. Nós éramos muito marcados individualmente por volantes. A gente tinha que equilibrar o volante e o zagueiro, pum, dava no meio da gente. Se a gente caía pro lado esquerdo, o volante vinha junto. Vinha os 2 zagueiros, marcava a gente, que era a camisa 10. Bom, o cara tem que saber disso. Se você está jogando com um time que está marcando do jeito que está marcando, com 3 homens na frente, mais a linha de 4, o cara que joga como centroavante, pera aí, a bola não está chegando, deixa eu tentar buscar ali para eu tirar um jogador dali para tentar fazer o gol. O Palmeiras tem esse jogador, precisa ter jogador, e o que o Veloso falou também é muito importante. Pô, como é que tem 4 jogadores da mesma função e você não tem um camisa 10? Não, a camisa 10 eu acho que o Palmeiras tem na figura do Cleiton Xavier, mas não acho que ele funcione bem como no tripé, como um terceiro homem de meio campo. Acho que ele funciona melhor como quarto. E aí você tem que mudar a maneira, jogar num 4-4-2. O Toninho disse, e com perfeição, quando você vai jogar no Beira-Rio, você pode pôr 3 homens de velocidade, porque o Internacional vem numa draga danada, vai propor o jogo, vai sair, vai se expor, vai dar o contra-ataque. Agora, em comparação à individualidade, né, não adianta você comparar o Eric, que é muito bom jogador, com o Gabriel Jesus. Um está sendo pretendido por Real Madrid, Barcelona, Manchester, e o outro mal consegue se firmar na equipe do Palmeiras. Há uma característica, uma qualidade técnica diferente para os jogadores. Agora, então, o que você quer me dizer, se não tiver o Gabriel Jesus, você fecha a casinha ou não? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que você tem que se reinventar. Não tem o Gabriel Jesus, como o Toninho falou. Bota o Barrios ou o Alexandro, ou o Leandro faz Pereira. Os alas chegarem. Faz os alas chegarem, Certo. você muda a característica do seu time jogar. Agora, como vinha numa sequência positiva de resultados, essa mudança também não se fazia necessário, porque você acha que vai conseguir a vitória. Agora, encarou um dos melhores times do campeonato. O elenco mais caro, com certeza, que é o time do Atlético Mineiro, que não vinha bem, mas que agora se acertou e embalou uma sequência de vitórias. A surpresa no futebol, ela é fundamental. O Palmeiras foi previsível no jogo de ontem. Por isso, foi surpreendido pelo Atlético. Agora, também não é o fim do mundo. Encarou um grande time, um dos melhores, um dos favoritos ao título. E ainda, mesmo perdendo, permanece na liderança. O importante agora é aproveitar essa semana e pegar o frágil Botafogo, que está na zona de rebaixamento, e se aproveitar da fragilidade deles e voltar a vencer. Porque vencendo fora de casa, né, recupera em dobro esses pontos que foram perdidos em casa. O Botafogo para mim já caiu. Botafogo, América e vou falar outro, hein? Que eu tava fazendo. Santa Cruz, 3 já caíram. Um só que vai sobreviver. Pode meter o cacete aí, pode falar mal de mim na internet, aonde vocês quiserem, estado que vocês quiserem. Já caiu. A bolinha que vocês estão jogando já caiu. Botafogo, Santa Cruz e... Qual outro que eu falei que eu esqueci? América. E o América. Já caíram.
melhor para usar o português melhor. Já caíram, pode fazer a programação para a Série B. Já caíram, vai sobrar só uma. Esperto aí, São Paulo. O que você pode falar do Palmeiras, meu querido Benedito? Você acha que o Palmeiras... E que uma coisa que eu vou te perguntar. Se vence o jogo, e no futebol não tem aí, vai tendo uma gordura. E se vai deixando essa gordura... 5 pontos. E abrir 5 pontos. E num Campeonato Brasileiro, você abrir 5 pontos do 5 pontos do Corinthians e 12 do Atlético, Isso. que é um concorrente forte. E aí, se você não abre essa gordura em determinados momentos, quando você joga em casa, você mostra a fragilidade e aí que eu quero ver. Certo? O que você pensa disso, Maravilha? Olha, Neto, o Atlético Mineiro é um dos sérios candidatos a ganhar o título. Porque tem um elenco fantástico, tem um super time. Não chega entre os 4. Não, olha, eu acho que Pra vai mim chegar. não chega. Com o Fred, com muita cobra junto, meu irmão, os caras se picam. Só que ontem o Robinho Não, sozinho... ontem só. o time Qual do foi o outro Palmeiras. jogo que ele jogou bem? Não, todo jogo ele tem, né? Qual jogo? Não, tá indo em O vários brasileiro? jogos. Tá indo bem. Pô, Robinho, para. Robinho é bom jogador, arrebentou o time do Palmeiras sozinho. Ontem ele foi o melhor jogador. Ele foi o melhor do jogo. Ontem. Arrebentou, o Fred Ontem. não foi tudo isso, mas o Robinho Ontem. jogou. Fábio Santos fez uma Ontem. bela estreia. Ontem. Fábio Santos fez uma bela estreia. E você não pode apostar na bola aérea que o Palmeiras apostou. Tendo o Dudu, que é um jogador baixo, o Eric, que é um jogador baixo, e você tinha ontem o Leonardo Silva, que é grandão, e mais o jogador Eraço. A bola não vai realmente para que eles tentem qualquer tipo de cabeceio. Agora, o Gabriel Jesus faz falta por quê? Ele é diferente de todos esses que estão aí. Vocês que jogaram bola sabem disso. Ele dribla, ele chuta, ele finaliza com perfeição. Falei pra você, há um ano e meio eu tô falando isso. Ele Você não vai pro acreditava nisso. Não, eu não podia acreditar porque não tinha jogado. Mas você podia acreditar na palavra do seu parceiro, do seu amigo. Aliás, ele só tá porque você colocou aquele vídeo. Senão nem aí no Palmeiras ele estava. Verdade. Porque nem aí ele estava. Porque ninguém sabia do Gabriel Jesus. Verdade. Quando você colocou Só a mãe aqui, dele sabia. os empresários correram atrás dele à tarde, esconderam o menino. Cartão milionário. Não, agora, e eu queria ter ficado com o Gabriel Jesus, cara. Olha a grana que vai dar. O que você vai fazer? Vender e fazer dinheiro. E aí? 32, você pensou 32% de 40 milhões? Maravilha, ia pôr no bolso a humilde bagatela de 12 milhões de euros. Ia dar 40 milhões de reais. Então, Deixar bem claro em relação a isso, porque quando ele apareceu nos Donos da Bola, se o Renato puder, se conseguir ir no Herdome aí, se não estiver dormindo, né, porque esse tempinho de calor dá um sono desgraçado num ar-condicionado desse. Se puder pegar as imagens dele no começo, quando nós mostramos aqui, e aí que ele já estava certo com o São Paulo, porque a filha do Carlos Miguel Herdar disse para mim, que o São Paulo já tinha oferecido um caminhão de dinheiro para ele e também casa e tudo mais. Só que aí o menino falou, não, mas eu não quero, eu quero ficar no Palmeiras, porque eu amo o Palmeiras. O Palmeiras deu tudo para mim. E aí, quando ele foi negociar com o Palmeiras, pedindo luvas, o seu Paulo Nobre disse que não abria mão e que o Palmeiras não ia abrir uma prioridade para o menino como ele. E aí, por isso que o Palmeiras só ficou com 30%, porque o Palmeiras tinha 80%. É verdade ou mentira? Mas não acreditou. Vai passar o vídeo quando o Palmeiras ainda tinha os 80%. Tinha os 80%. Aí quando ele começou a arrebentar, subiu, ele chegou lá, pediu luvas, aí o Palmeiras falou, não, Paulo Nobre, não. Não vai virar, não vai você virar. não sei o quê, não vamos dar. Tudo bem, tem o direito de errar. Mas... Há quem diga que a liderança do goleirão em campo fez diferença na primeira ausência dele nessa temporada. Coincidência ou não, nas duas últimas partidas na Arena Palestra, Gabriel Jesus não foi a campo. Contra o Santos estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e diante do Galo já está servindo a seleção olímpica do Brasil. Empate contra o Peixe e derrota contra os mineiros. Apenas um ponto de 6 possíveis foram parar na conta alviverde. O técnico Cuca até evitou comentar o fato, mas... A gente é mal interpretado, né? A gente fala uma coisa aí e de repente o próprio diretor, ele acha que está falando alguma coisa que é contraditória. Enfim, nós acostumamos a jogar de um jeito com o Gabriel Jesus. O time tinha aquela maneira. Nós hoje tentamos repetir essa maneira. Nos 2 jogos que nós não tivemos, foi o Santos
E hoje? Pois é, com Gabriel Jesus, o Verdão somou 7 vitórias como mandante e contou com 6 gols do seu artilheiro. Sem ele a bola passou e não foi parar na rede. Se a seleção brasileira chegar à final das Olimpíadas, serão mais 5 jogos sem Fernando Praz e Gabriel Jesus. 15 pontos em disputa. Será que até lá vai dar para dar aquela ajeitada no Verdão? Ou vai continuar sendo difícil a bola entrar sem a presença abençoada do Menino Jesus? O que eu vou perguntar primeiro para você, Veloso, depois o Toninho, Edmundo e o Maravilha. O que eu não consigo compreender, às vezes, no futebol, que até o ano passado esse menino nem era conhecido, certo? O Gabriel? Nem era conhecido, muitas vezes era colocado para jogar. Hoje ele virou como se fosse o Ademir da Guia, na situação do Palmeiras. Ah, mas se o Gabriel... Peraí. A Sociedade Esportiva Palmeiras não pode depender só do Gabriel. Edmundo parou, Toninho parou, Veloso parou, eu parei. Eu joguei no Palmeiras numa época sensacional. Nós ficamos quase 15 jogos invictos, não foi, Veloso? Nós ganhamos a Taça dos Invictos. Nós ganhamos a Taça dos Invictos, na época que nós jogamos no Palmeiras. Aí você tem o Fernando Praz, ele tem 38 anos. Daqui 1 ano, 2 anos, ele para de jogar. Peraí, será que o Palmeiras... E ainda só tem 30% do menino. Será que o Palmeiras precisa tanto do Gabriel Jesus para ser campeão? Será que é isso mesmo que precisa? Pelo menos a matéria é feita em relação a isso, e aí eu venho com o Edmundo. Pô, peraí, o Palmeiras não pode depender só de 2 jogadores. Pô, tem 15 argentinos, mas tem mais um monte de jogador lá. Perdeu em casa, tudo bem, normal. Mas precisa só o Gabriel Jesus? Não pode ser. E o que tem que fazer? Bom, primeiro eu acho que também o que faltou nesse time foi a criação, que é um problema que o Palmeiras vem enfrentando já há um bom tempo. O Moisés vem conseguindo dar um pouco mais de qualidade nesse meio campo, estava machucado, já está recuperado e deve jogar contra o Botafogo o próximo jogo do Palmeiras. E aí as duas coisas que fizeram falta para o Palmeiras, um jogador de mais criação no meio campo e o jogador mais ofensivo, inclusive, do campeonato hoje, que é o Gabriel Jesus. Mas aí o Cuca tem que encontrar alternativas. Não perca o seu raciocínio, mas você não acha, para um campeonato tão difícil quanto esse, que nós estamos na 16ª rodada, faltam mais 3, aí depois tem mais 18 ou 19, como é que eu faço isso? E se eu tiver de novo problemas de contusão, problema de cartão vermelho, quem que vai fazer isso para mim? O Cuca tá buscando essas alternativas. Né? Tem um jogo no meio da semana contra o Iraque agora. Aí ele vai testar lá alguns jogadores para poder... Que é os meninos da Olimpíada que vão disputar contra a seleção brasileira. Estão no grupo do Brasil. Em Salvador vai ser o jogo. Exato, estão no grupo do Brasil. Aí o que ele tem como alternativa? Ele tem o Leandro Pereira, né, o Leandro Banana, que voltou. Só que o Leandro é aquele jogador que veio da Bélgica e estava naquele período de férias. Então é aquele jogador que vai ter que ter um pouco de paciência com ele. E o Barrios, que há muito tempo vem insistindo com o Barrios, e que com esse time, com essa característica, fica difícil do Barrios jogar. É um time leve, é um time rápido e que tem que recompor. Aí fica longe para o Barrios, com a velocidade dele, chegar na área para decidir o lance. Mais ou menos o que o Maravilha falou. Você quer potência ou que você quer a ousadia? Essa é a dificuldade, é o que o Cuca tem que resolver para o próximo jogo. Toninho, o que a torcida do Palmeiras vem fazendo, a torcida do Corinthians vem fazendo, é uma coisa assim impressionante. Nada contra as outras torcidas, né? Mas o que os dois, um dá 40, outro dá, a gente tá falando isso, né, Edmundo? Um dá 39, outro dá 40, um dá 41, outro dá 42. A torcida do Palmeiras e do Corinthians hoje, no Allianz Parque e na Arena do Corinthians, é uma coisa incrível. E a motivação para jogar futebol hoje